Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Na verdade, a nossa primeira aula, que nós vamos começar o nosso conteúdo, o primeiro conteúdo de 2021. Sejam todos bem-vindos. Na aula anterior eu fiz uma introdução para vocês, quais serão as matérias que nós vamos estar estudando aí durante esse primeiro trimestre, que está começando praticamente agora. E a primeira matéria que eu falei para vocês que nós iremos estudar é sobre a expansão muçulmana. Nós vamos estudar nessa matéria aqui um pouco sobre a expansão, que foi o crescimento dos muçulmanos pelo mundo afora. E nós vamos estudar um pouco sobre a religião, depois separada aí sobre a religião muçulmana, que é o islamismo, que é bem interessante a gente aprofundar, porque por mais que a gente não somos adeptos, mas tem pessoas que talvez que a gente possa conhecer futuramente ou a conviver que são adeptos do islamismo, que é uma religião muçulmana, e que é bem interessante a gente saber um pouco da sua cultura também, para a gente estar um pouco antenado também sobre a cultura de outros povos, de outros territórios. Então, a primeira matéria que nós vamos começar a estudar na apostila de vocês é sobre a expansão muçulmana. A expansão muçulmana, o próprio título já fala para a gente, expansão. O que significa expansão? Crescimento. Então, nessa matéria, a gente vai perceber que os muçulmanos começaram a sua história lá no deserto, bem no seu jeito típico de viver, bem fechado, pode-se dizer assim, e depois se expandiram então pelo mundo afora. A religião muçulmana, o povo muçulmano, eles estão praticamente em toda a parte do mundo, aqui no Brasil principalmente, se a gente for analisar nos grandes centros, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, tem várias mesquitas aí e tem vários povos que veio de lá para estar tentando ganhar a vida, tentando modificar seu modo de vida aqui no nosso território também. Então, nós temos espalhado pelo mundo afora. E foi justamente nesse período que a gente vai estudar na nossa história que começou então essa questão da expansão muçulmana, que foi o crescimento então dos muçulmanos. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de estudar essa matéria, então prepara então aí que nós vamos começar então a nossa explicação. Então, eu começo a apresentar para vocês o seguinte, o que significa então um muçulmano? É o indivíduo que professa a religião muçulmana ou islâmica. Então, ou ele professa a religião muçulmana ou a religião islâmica. Mas sobre a religião, eu vou explicar depois separado para vocês direitinho qual é a diferença de um, qual é a diferença de outro, tá bom? Não se preocupem, lá na frente eu explicarei para vocês. Agora, o que significa então o árabe? O árabe é aquele que tem aquela vida selvagem ou no deserto. Então, se a gente for analisar, o muçulmano antes era considerado só um árabe. Ele estava lá no deserto, na sua vida selvagem, no seu cantinho lá, no seu dia a dia normal. Só depois, então, que ele saiu de lá do deserto e foi para outro território, que a gente pode considerar, então, que ele não é árabe mais. Ele é, então, um muçulmano, que foi constatado, então, a expansão muçulmana, que foi o crescimento deles, então, pelo mundo afora, ok? Bom, meninos, os árabes, ou os muçulmanos depois, tem muitas invenções que começou lá com eles, que faz parte do nosso dia a dia. Então olha só como que a história proporciona isso pra gente, Ver que começou lá com eles, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e hoje está aí no nosso meio várias invenções dos árabes. E eles são muito inteligentes por sinais. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Nós temos ali o café, que é uma invenção árabe que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu sei que tem muita gente que não é adepto ao café, que não gosta de café, que prefere tomar outras coisas, mas tá aí no nosso dia a dia, Se eu não tomo, tem alguém na minha casa que toma todos os dias. O botão da roupa, Esse botão aqui, que tá até na minha camisa aqui, que tem na roupa de vocês também, foi uma invenção muçulmana também. E, gente, a roda. A roda, que foi uma invenção árabe, muçulmana também, e que proporciona para a gente muitas facilidades, O ano passado, no 6º ano, vocês tiveram a oportunidade de estudar comigo um pouco da invenção da roda também, que eu mostrei para vocês, Que foi justamente a ideia de pegar vários troncos de árvores mesmo, E rolando e levando um objeto até num outro território, até num outro lugar, que eles tiveram a ideia, por que não serrar e fazer então uma roda? Então, uma invenção árabe bem interessante, que é o café, o botão e a roda. Então, de lá dos árabes, para nós hoje aqui, temos muitas coisas importantes no nosso dia a dia. E fora outras coisas que a gente vai aprender aí no decorrer da nossa matéria, que vocês vão gostar muito também de entender e ver que começou com eles também. Então, do nada, 3 coisas importantíssimas, Café, o botão e a roda, que foi umas invenções aí feitas pelos árabes aí. Vamos conhecer então a localização geográfica, onde eles estavam localizados e para onde eles expandiram? Então, a base deles era nesses territórios aqui, Grécia, Turquia, Iraque, Egito, Argélia, Irão, Etiópia, enfim, Índia. E aonde está essa questão aqui desses territórios
que eu acabei de falar para vocês. Está localizada aqui, ó. É uma região que envolve países tanto do oeste da Ásia e do nordeste da África. Então, os árabes começaram então a sua fundação, a sua localização nesses territórios aí, oeste da Ásia e nordeste da África. E grande parte desses países aí são banhados por quem? Pelo Mar Vermelho, pelo Mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico, Mar Negro e Mar Cáspio. Então, esses territórios aqui, né, que possibilitam então a expansão e a chegada neles também, nesses territórios, é banhado por esses mares que eu acabei de falar para vocês aí pelo oceano. Então, por isso que facilitou também a localização, o encontro deles e também a expansão, o crescimento então dos muçulmanos e dos árabes, ok? Então, ó, África e Ásia é praticamente a região, a localização geográfica desses povos que nós estamos estudando aí, que são os árabes, ok? Pegando um pouquinho de cada território também. Continuando aqui, meninos. A exploração de petróleo é a principal atividade econômica dessa região até nos dias de hoje, se a gente for analisar. Então foi de lá, né, que teve a ideia então, né, por causa de ser banhado até pelos mares, né, enfim, né, pelos oceanos que eu falei para vocês, que teve a ideia então da exploração do petróleo. Então se a gente for analisar, por que esses povos nos dias de hoje, né, até hoje em dia, até que não está tão mais assim, por causa da questão até da pandemia, mas sempre, toda vez que a gente ligava no jornal, tinha briga de muçulmano, tinha briga de árabe, tinha briga de território dessa região mesmo que eu acabei de falar para vocês, de um povo com o outro lá. Por quê? Porque desde essa formação que nós estamos estudando, eles sempre foram rivais na questão de religião e de riqueza também. Então, esses são assuntos assim, né, que muita gente até comenta assim, ó, coisas que não se deve discutir, religião, futebol, né, enfim, porque gera briga, gera transtorno, gera confusão. E realmente, por uma região onde, né, o povo tinha a mesma formação e ter várias religiões diferentes, complica. Eles não vão ter a mesma ideia, as ideias não vão se bater, não vão se chocar. Então, um dos motivos das brigas entre eles é a questão religiosa e a questão do petróleo também. Por quê? O petróleo é uma fonte que dá dinheiro, uma fonte que dá lucro para aquele território. Então, se aquele território, né, tem bastante lucro, está ganhando muito dinheiro com a relação ao petróleo, vai ter atrito entre eles também. Então, a riqueza do petróleo e a questão religiosa é um dos motivos principais aí desses povos estar sempre em atrito um com o outro também. Então, a questão do petróleo, por que eles são ricos em petróleo? Vamos relembrar comigo um videozinho que eu mostrei para vocês o ano passado, que explica para a gente de onde surgiu o petróleo e por que talvez eles são tão assim, entram então em atrito um com o outro com relação ao petróleo. Vamos relembrar como que é extraído o petróleo e por que é gerado o petróleo, para a gente entender um pouco melhor. Então, eu separei aquele videozinho que eu mostrei para vocês no ano passado, para a gente recordar um pouco sobre a origem do petróleo. Confere aí comigo. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4.000 anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo.
E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra. Uma fase delicada que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel. Querosene. Quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo, que vira combustível, acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que, com o petróleo, também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. E com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais. O petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Tá aí, meninos, conferimos aí novamente esse vídeo que nós assistimos aí, né, no ano passado, sobre a questão do petróleo, sobre a origem do petróleo. E tá vendo, gente, que o petróleo dá para fazer muitas coisas, N coisas com o petróleo. E por isso que eles entram em atrito entre eles com relação ao petróleo por causa desses motivos, de estar sempre querendo mais do que o outro. Então, olha só que interessante. A região, né, dos povos árabes, aí, desde essa época da expansão, possibilitou então essa fonte de riqueza entre eles. Vamos conhecer agora comigo aqui um pouco sobre alguns países que fazem parte então aí, né, desse território então que nós estamos estudando sobre os povos árabes. Precisamente é localizado no Oriente Médio. Então a localização é no Oriente Médio. Olha só alguns exemplos, Arábia Saudita, Bahrein, Chipre, Egito, Emirados Árabes, Iêmen, Israel, Irã, Iraque. Tem muito atrito entre Irã e Iraque, esses dois territórios entram muito em atritos por causa de questão religiosa. Jordânia, Kuwait, o Líbano, Estado da Palestina também, que são muito revoltosos, lá tem muita questão de homem-bomba, né? Enfim. Omã, o Catar, a Síria e a Turquia. São os principais países que fazem parte, então, desse território árabe aí. E foi daqui, desses países aqui, que eu acabei de falar para vocês, que teve o crescimento, que teve a sua expansão, que foi de lá que os povos saíram de lá e foram para outros territórios levar a sua religião e levar um pouco da sua cultura. Então foi aqui pode-se dizer que foi o palco de tudo, aonde eles saíram e foram para outros territórios. Mas sobre esse crescimento, sobre a forma que eles saíram, eu vou explicar para vocês no nosso próximo encontro. Por quê? Hoje eu fiz para vocês uma introdução aí, realmente um pouco sobre esse povo árabe, esse povo muçulmano que saiu de lá, desse território aqui, e foram para outros territórios. E eu vou mostrar para vocês no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, como tudo iniciou a sua expansão e seu crescimento. Mas para a gente começar bem a nossa matéria, o que eu vou fazer para vocês? Eu quero que vocês copiem no caderno de vocês o esquema que eu vou deixar para vocês copiarem direitinho. Por quê?
porque o esquema vai servir para vocês como material de estudo para o nosso próximo simulado, para nossas próximas atividades da apostila de vocês, vai clarear a mente de vocês aí com relação aí, né, à matéria que nós estamos estudando sobre a expansão muçulmana, tá bom? Então copie no caderno de vocês o esquema que eu vou deixar aqui, caprichado, direitinho, não esquece de mandar foto para a gente constatar que realmente vocês estão fazendo a atividade, ok? Então copia direitinho aí, que eu estou esperando então aí o esquema de vocês aí para me dar dando baixa aqui que vocês fizeram, ok? Bom, vou ficando por aqui. Nosso próximo encontro, a gente continua a explicação e tenho certeza que vocês vão se apaixonar e vão gostar muito dessa primeira matéria que nós estamos estudando, ok? Então, ó, capricha na copiação do esquema aí, que eu estou guardando o retorno de vocês, ok? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.